Perfil desejado para o professor de língua portuguesa. Ensinar português é respeitar, antes de tudo, a língua que o aluno traz. É saber não emudecê-lo em sua enunciação. É interagir com seus enunciados, fazendo aí ampliar a palavra que garante a expressão genuína da relação eu-outro. Esse professor e esse aluno devem constituir juntos saberes e fazeres que os levem a compartilhar conhecimentos da língua e da literatura. Devem, portanto, vivenciar experiências tanto na grandeza da dimensão social quanto no mergulho das singularidades do eu. Só assim se constrói sentidos e significados. Só assim se tece a ética da convivência firmada no compromisso da liberdade. Saber lidar com o movimento pendular entre teoria e prática, tendo como norte o ato didático, é buscar intencionalidades para que os conteúdos sejam problematizados e as formas ajustadas em processos de criação. O professor de língua portuguesa deve apresentar o seguinte perfil: deve conhecer, compreender e problematizar o fenômeno linguístico e o literário nas dimensões discursiva, semântica, gramatical e pragmática. Deve construir um olhar dialético no espaço didático entre o que é intrinsecamente linguístico e as instâncias subjetivas e sociais. Deve também reconhecer as múltiplas possibilidades de construção de sentidos em situações de produção e recepção textuais. Deve construir intertextualidades, analisando o tema, estrutura composicional e estilo de objetos culturais em diferentes linguagens, tais como a linguagem da literatura, da pintura, escultura, fotografia e textos do universo digital. Deve também ser capaz de reconhecer os pressupostos teóricos que embasam os conceitos fundantes da disciplina na praxis didática dos processos de ensino-aprendizagem. Deve também ampliar a sua história de leitor, desenvolvendo maior autonomia e fruição estética, bem como refletir sobre a sua prática docente, articulando dialogicamente os sujeitos envolvidos, os materiais pedagógicos, as metodologias adequadas e os procedimentos de avaliação. Deve também reconhecer o ato didático como um processo dinâmico de investigação, intencionalidade e criação, bem como saber criar situações didáticas que favoreçam a autonomia, a liberdade e a sensibilidade do aluno. Deve, por fim, então, desenvolver uma atuação profissional pautada pela ética e pela responsabilidade das interações sociais. Agora vamos falar sobre as habilidades do professor de língua portuguesa. Ele deve, então, estabelecer relações entre diferentes teorias sobre a linguagem, reconhecendo a pluralidade da natureza da gênese e da função de formas de expressões verbais e não verbais. Deve também reconhecer a língua como fonte de legitimação de acordos e condutas sociais e de experiências humanas manifestas nas formas de sentir, pensar e agir na vida social, com base na análise de sua constituição e representação simbólica. Deve também identificar e justificar marcas de variação linguística relativa aos fatores geográficos, históricos, sociológicos e técnicos, as diferenças entre as linguagens oral e a escrita, a seleção de registro em situação interlocutiva, formal e informal, aos diversos componentes do sistema linguístico em que a variação se manifesta, seja na fonética, no léxico, na morfologia e na sintaxe. Deve também justificar a presença de variedades linguísticas em registros de fala e de escrita nos seguintes domínios: sistema pronominal, sistema de tempos verbais e emprego dos tempos verbais, casos de concordância e regência nominal e verbal para recuperação de referência e manutenção da coesão do texto. Deve ainda analisar as implicações discursivas decorrentes de possíveis relações estabelecidas entre forma e sentido, por meio de recursos expressivos, utilização de recursos sintáticos e morfológicos que permitam alterar o sentido da sentença para expressar diferentes pontos de vista. Deve também identificar e justificar o uso de recursos linguísticos expressivos em textos, relacionando-os às intenções do enunciador, articulando conhecimentos prévios, informações textuais, inclusive as que dependem de pressuposições e inferências semânticas e pragmáticas, autorizadas pelo texto, lógico, para explicar ambiguidades, ironias e expressões figuradas, opiniões e valores implícitos, bem como as intenções do enunciador, autor. O professor deve ainda ser capaz de analisar
comparar e justificar os diferentes discursos em língua falada e língua escrita, observando sua estrutura, sua organização e seu significado, relacionando as condições de produção e recepção. Deve ainda articular informações linguísticas, literárias e culturais, estabelecendo relações entre linguagem e cultura, comparando situações de uso da língua em diferentes contextos históricos, sociais e espaciais, e reconhecendo as variedades linguísticas existentes e os vários níveis e registros de linguagem. Deve relacionar ainda o texto literário com os problemas e concepções dominantes na cultura do período em que foi escrito e com os problemas e concepções do momento presente. Deve ainda ser capaz de analisar criticamente as obras literárias, não somente por meio de uma interpretação derivada do contato direto com elas, mas também pela aplicação das categorias de diferentes obras de crítica e de teorias literárias. Deve ainda analisar criticamente textos literários e identificar a intertextualidades, seja de gêneros, temas e representações nas obras de literatura em língua portuguesa. Deve ainda estabelecer e discutir as relações dos textos literários com outros tipos de discurso e com os contextos em que se inserem. Deve também reconhecer e valorizar a expressão literária popular, estabelecendo diálogos intertextuais com a produção literária erudita, identificando e justificando pela análise de texto formas e modos de representação linguística do imaginário coletivo e da cultura. Deve ainda identificar as características de textos em linguagens verbais e não verbais, analisando e comparando suas especificidades na transposição de uma para outra. Deve analisar criticamente propostas curriculares de língua e literatura para a educação básica, identificando os pressupostos teóricos no processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa, com base na metodologia indicada no currículo do Estado de São Paulo para a língua portuguesa. Deve ainda identificar a aplicação adequada de diferentes experiências didáticas para solucionar problemas de ensino-aprendizagem de produção de texto escrito na escola, justificando os elementos relevantes e as estratégias utilizadas. Deve ainda identificar e justificar o uso adequado de diferentes teorias e métodos de leitura em análise de casos para resolver problemas relacionados ao ensino-aprendizagem de leitura na escola. Deve ainda identificar e justificar o uso de materiais didáticos em diferentes experiências de ensino-aprendizagem de língua e literatura, reconhecendo os elementos relevantes e as estratégias adequadas. Deve ainda identificar e justificar estratégias de ensino em análise de casos que favoreçam o processo criativo e a autonomia do aluno. E, por fim, deve ser capaz de justificar estratégias de ensino em análise de casos que possibilitem a fruição estética de objetos culturais.